Olá, um bom dia para você. Estamos iniciando o nosso programa de hoje com muita alegria. Ontem celebramos o Natal, mas o Natal é todo dia, por isso já desejo a você um santo e feliz Natal. No nosso programa de hoje nós vamos receber convidadas muito especiais. Vamos conversar, já abrindo o programa, com a Ingrid, uma pessoa maravilhosa, e vai conversar conosco. Mas, primeiramente, Ingrid, queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco no nosso programa Semeando. Nós estamos há 32 anos espalhando o amor, a alegria pelo mundo inteiro. E eu gostaria de te conhecer, como os nossos amigos que estão nos acompanhando nesses 32 anos querem. Quem é Ingrid? Quem é Ingrid? Pergunta difícil às vezes ser respondida, né? Difícil. Falar sobre nós mesmos, né? Mas é isso, a Ingrid, ela é católica, filha de Maria. Sim. Combatente, pró-vida, sempre. E sou carioca, né? Fui criada no Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Fui criada lá e moro aqui em Fortaleza há 6 anos. E veio como missão ou como foi essa tua vinda para Fortaleza? Na verdade Deus já tinha preparado já o caminho antes, né? Mas eu vim porque meu pai ele era bem idoso, né? Acabei vindo de férias, meu velhinho ficou doente na minha viagem, um dia antes de eu ir embora, e aí eu decidi ficar. Olha aí. Exatamente. Aí cuidei dele no final da vida, ficamos juntos, podemos aproveitar esse momento, né? Porque ele morava em Fortaleza, eu morava no Rio, morei fora também. Filha única? Não, ele tem outros filhos também, minha mãe também tem outro filho. Na verdade, eu sou filha única entre os dois. Sim. Né? Sou atemporã. Ah, joia. Exatamente. Né? Sim. E aí foi isso. Aí ele, né? Passamos aí esse final de vida dele, ele acabou indo embora, né? E eu fiquei em Fortaleza. E nós ganhamos uma carioca. Exatamente. Uma carioca agora aqui. Cearense. Exatamente. Como é que tem sido assim a tua atividade como católica? Você sempre fala Ave Maria, cheia de graça, até quando a gente começa a falar. Essa sua intimidade com Maria, como é que nasceu isso? Isso é bem peculiar, né? Porque, na verdade, eu sou recém-convertida ao catolicismo, né? Sim. Exatamente. Né? Antes de católico? Eu fui batizada quando nova, depois adolescente, criança, não fiz primeira comunhão, estudei em colégio católico. E segui a vida, né? Sem Deus, vamos dizer assim, né? Afastada. A vida sem Deus. E depois comecei lendo a Bíblia sozinha, comecei a sentir vontade de buscar. Acabei indo para a igreja protestante, né? Passei um tempo na igreja protestante e aqui em Fortaleza, por isso que eu lhe digo que o caminho já estava preparado, foi que eu me converti realmente ao catolicismo, né? Como fui para uma adoração e aí gostei, fui indo. Onde foi essa adoração? Foi onde? Aonde? Foi na comunidade Um Novo Caminho, né? Foi lá que começou, foi o início da minha conversão ao catolicismo, né? Baluarte Santa Terezinha. Uma grande comunidade. Exatamente, né? Eu era aquelas, né? Por vir do protestantismo, no caso, eu não acreditava em santo, não acreditava em novena, não tinha intimidade com Nossa Senhora, né? Então, assim, foi um longo processo, né? Para chegarmos até aí, né? E aí fiz o seminário de vida, né? No Espírito Santo, fiz o seminário na Face também, né? Na Face de Cristo. Na Face de Cristo. Isso. Mas acabei inicialmente ficando no Novo Caminho mesmo, né? E aí, sobre Nossa Senhora, né? Fiz a minha primeira comunhão, né? Porque eu não tinha feito ainda a primeira comunhão, né? A minha primeira comunhão foi no final de 2016, né? Fiz a minha primeira comunhão no Shalom, com o Padre Antônio. Olha, mas você passou por tanta Rodei. coisa. Novo Caminho, Face de Cristo. Inclusive, Face de Cristo foi eu que iniciei aquela comunidade. É mesmo. E hoje está à frente o Aloysio Nóbrega e a Célia, que estão lá, era um grupo uma comunidade de casais, né? Estou hoje consagrado no Shalom, embora tenha uma caminhada de 40 anos dentro da igreja. Também tive essa experiência do encontro pessoal com o amor de Deus através do Padre Batista na igreja de Nazaré, e foi um marco na minha vida, que eu sou o que eu fui e o que eu sou hoje. E Deus me deu esse carisma da comunicação.
através do encontro que eu tive com o meu querido Monsenhor Jonas Abib, lá em São Paulo, e depois eu tive uma formação forte com ele, sempre vinha aqui a Fortaleza, e aí nasceu eu, junto com o Monsenhor Jonas, e promovemos o Queremos Deus no Castelão, e que foi um momento realmente maravilhoso, que nós vivemos, até hoje ainda existe, né? E então, nessa caminhada de Deus, tenho conhecido pessoas maravilhosas como você, né? E Deus tem os propósitos, né? E desde que te conheci, às vezes a gente diz assim, amor à primeira vista, mas como você, amizade à primeira vista, né? É bom entendedor, né? Mas é um amor, aquela coisa que a gente tem uma afinidade. Eu disse, e te vi assim como uma pessoa que pudesse também participar aqui conosco, com o nosso programa, na produção, nos ajudando. Eu tenho essa certeza de que você é uma pessoa disponível quando é para trabalhar ou fazer algo em benefício do próximo e do reino de Deus. Que bom. O que você acha desse seu chamado agora, junto conosco? Então, né, esse aqui é o encontro vindo das mãos de Nossa Senhora, né? Sim. O senhor sabe disso, né? Na verdade, após a minha consagração, né, a Jesus, né, eu sou consagrada a Jesus pelas mãos de Maria Santíssima, e realmente após a minha consagração foi que a minha proximidade com Nossa Senhora se tornou assim muito íntima, né? Eu realmente hoje eu consigo viver plenamente a consagração. Do que, né? Tudo eu me coloco nas mãos de Maria para que ela possa me encaminhar e me levar até Jesus, né? Os planos que Jesus faz para mim é ela que vai me encaminhando, vai direcionando, né? Vai me colocando as pessoas certas no lugar certo na hora certa, né? Então eu acho que é isso, né? Se vem das mãos dela, uma surpresa, na verdade, né? Nesse final de ano, mas se vem das mãos dela, tem muita coisa boa aí por vir, com toda certeza. Ingrid, esse ano que está terminando, nós tivemos esse assunto que realmente o mundo todo hoje ainda está vivendo, da pandemia. Certo. Principalmente para os cristãos que tiveram as igrejas fechadas, né? E tantos outros atos que nós acompanhamos nesse ano que está terminando. Como é que você vê na sua análise esse ano que está terminando? O que é que você espera desse ano novo? Pergunta difícil, né, gente? Esse ano ele foi difícil, né? Foi pesado para muita gente. Eu, de minha parte, não teria muito do que reclamar, para ser bem sincera, né? Assim, conheci pessoas maravilhosas esse ano, né? Tive a oportunidade realmente de me aproximar de pessoas maravilhosas. Em relação à pandemia, a gente sabe de toda a complexidade que tem por trás desse assunto, né? O que é muito triste, né? Instrumentalizarem, né? Uma doença, um vírus. O que mais me preocupa hoje é a saúde mental das pessoas, né? Porque o índice de depressão, eu como uma pessoa pró-vida, né? Assim, o pró-vida, ele se preocupa com a vida em todos os sentidos, né? E lógico, como católica, eu me preocupo muito mais com a vida espiritual, né? Vamos dizer assim. Mas falando do mundo material, né? Então, assim, o índice de suicídio aumentou muito, né? Automutilações, né? As pessoas realmente estão vivendo pânico, né? Solidão. Então, isso realmente é o que mais me preocupa, né? Porque a solidão também mata, né? E em termos, né, o senhor falou da questão espiritual, né, do fechamento das igrejas, isso foi outra coisa assim terrível, né, porque o principal nosso, né, para nós que somos católicos, sempre será a Eucaristia, né? A Eucaristia é o nosso centro, né? Então, estar sem Jesus na Eucaristia, eu por muitas vezes chorei, né? Por saber que outras pessoas não estavam tendo a oportunidade, né, também de estar com Jesus. Eu vi pessoas em desespero pelas igrejas estarem fechadas, né, porque elas não tinham a quem recorrer, né? E assim, é claro que Deus derrama graças na nossa casa, na nossa residência, né?
Mas eu vi muita gente falando sobre igreja doméstica, mudando também esse termo, né? Igreja doméstica é a família. Igreja doméstica é o pai, a mãe e os filhos. Isso é a igreja doméstica, né? E que é também um plano sonhado por Deus, né? Então, assim, dentro da nossa casa nós temos muitas graças. Eu vi realmente Deus derramando muitas graças em muitas pessoas, né? Mas nada se compara à Eucaristia mesmo, né? Física. Então, e muitas pessoas sucumbiram, né? Muitas pessoas sucumbiram na fé, muitas pessoas desistiram, né? Tem gente ainda que está na minha missa online, né? Pessoas que não têm restrições de saúde, mas que ainda estão na missa online, né? Ainda não buscaram. Então, isso realmente é o que mais me preocupa, né? Esse ataque do Estado às nossas igrejas, né? Nós sabemos, sim, que existe o vírus, que nós precisamos ter todos os cuidados, claro, né? Mas é possível, é viável, né? Então, muitas vezes a gente via o supermercado, por que nós podemos pegar o pão na padaria e nós não podemos pegar o pão da vida, que é Jesus, né? Estar com o pão da vida, né? Então, isso foi, para mim, foi o mais difícil nesse ano, o mais complicado e o mais preocupante, né? Porque eu acredito que daqui para frente, nesse sentido, eles vão piorar. Falando disso, a gente pode falar da perseguição dos cristãos, né? Que esse ano piorou muito, né? A gente está vendo aí nossas igrejas sendo queimadas em vários locais. Então, tudo isso faz parte do processo, né? Então, também quando tiramos Jesus do centro, né? O inimigo ele se levanta com mais força. E é o que a gente tem visto esse ano, né? O número de abortos aumentou nesse último ano. Então, enquanto pessoas estão falando, contabilizando, né, as mortes do Covid, elas estão esquecendo do maior genocídio que tem, que é o aborto, né? Que hoje é a causa da principal lágrima, tanto do coração de Jesus quanto do coração de Maria, né? E não fala-se sobre isso quase, a não ser entre as pessoas pró-vida, né? Então, são coisas bem preocupantes que aconteceram esse ano por trás de toda essa pandemia, né? Houve um aumento realmente de coisas complicadas. Exatamente. E uma palavra também que nós devemos colocar nesse ano que está terminando foi o medo que foi disseminado no meio do povo, né? Fique em casa, né? Isso também para mim foi duas palavras assim que me marcaram, vamos dizer, mentalmente, ficar em casa. É bom ficar em casa, mas ficar em casa como uma imposição, aí é outra coisa, né? A gente está em casa, é muito bom estar em casa, mas por imposição, ficar em casa e o medo colocado principalmente por alguns órgãos de comunicação e que fez com que realmente muitas pessoas fossem afetadas mentalmente por isso, né? Mas nós temos esperança. Temos que combater isso, né? Combater esse medo, combater esse pânico, chamar os nossos amigos à razão, nossos familiares, né? Ir conversando. Isso. E é isso, colocar Deus no centro, né? Não tirar. Colocar Deus no centro, né? Isso. É como São Paulo disse aos romanos, que a esperança ela não engana, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que nesse ano que se inicia, seja renovado no meu coração, no seu coração, no nosso coração, a esperança, e que não pergamos a fé, porque o amor vai vencer ao medo e o amor vai vencer todas as dificuldades que nós estamos passando. É como São Paulo também aos Romanos disse, que as tribulações nos faz exercermos a paciência. Haja paciência, mas nós temos um Deus e temos esta fé que seja renovada no meu coração, no seu coração. Ingrid, eu estou tão feliz pela sua participação no programa, certo? Queria agradecer de coração você ter vindo aqui gravar. Nós vamos ter muito outros obrigada. Momentos aqui. Teremos. Porque é da vontade de Deus, que nós possamos formar realmente uma parceria forte em prol da vida, em prol do Evangelho e dos valores morais, cristãos, dos princípios conservadores. cristãos conservadores. Exato. Afinal de contas, somos conservadores. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Boa viagem para você e até a volta. Muito obrigada. Estou indo amanhã visitar minha família e volto depois do Ano Novo. Ótimo. Bem, nós vamos continuar com o programa de hoje. Está cheio de novidade para você e vamos daqui a pouco, já já, trazer a nossa segunda convidada do programa de hoje. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. E vamos continuar com o nosso programa de hoje com muita alegria. Ontem celebramos o Natal. Natal é todo dia, toda hora. Por isso que nós estamos agora recebendo a Liana e ela vai conversar comigo e com você. Ô, Liana, um prazer te conhecer igualmente. E agradecer a sua presença, porque a sua disponibilidade está aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço a disponibilidade. Eu queria te conhecer, Liana. Sim. Eu sou mãe de 2 meninas, sou advogada, trabalho na primeira promotoria da Infância e Juventude de Fortaleza, ou seja, sou funcionária do Ministério Público, né, servidora pública do Ministério Público, e terrivelmente cristã, igualmente conservadora, e estou aqui à disposição do programa. Louvado seja Deus. Amém. Por você ser terrivelmente cristã. E nós somos terrivelmente cristãos aqui, semeando sementes da palavra de Deus, do amor, da alegria. Como é que você está vendo esse ano que está passando? O ano da pandemia. Cristã. Como cristã, a visão é bem diferente. 2020 é um ano sem precedentes, né? A gente, independente da nossa crença, filosofia, eu acho que todos nós percebemos o ano de 2020 como singular, né? Assim, muitos aprenderam muitas coisas, mas eu acho que muitas vendas foram arrancadas, né? Assim, tá muito na cara o que a gente tinha certas dúvidas em 2019. Bem recentemente, a gente acreditava que certas coisas eram absurdas, mas 2020 está aqui concretizando-as, né? Então, foi um ano eu acho que de avivamento, né, das pessoas acordarem para os fatos, que a gente não tem muito tempo, não tem muitas saídas e que a gente precisa encontrar saídas, né? Eu falando como cristã e falando para um cristão, só existe uma, na verdade, né? A gente sabe que Deus é o único que nos oferece saída, amparo, fortaleza, rocha, refúgio. Então, que a gente saiba, em 2021, entender que tudo isso, que 2020 serviu para que a gente entenda que Ele é a nossa rocha e refúgio, e que a gente possa, sim, correr para Ele na hora do desespero. E espero que em 2021 a gente vá por amor mais do que por necessidade, como foi agora em 2020, né? Olhando para ti, vendo com você, conversando com você, esse ano que passou, uma palavra que nós ouvimos muito foi fique em casa. Sim. E a disseminação do medo nas pessoas, né? E a ausência dos princípios morais e cristãos que nós estamos testemunhando nesse tempo e a perseguição na igreja. Que perspectiva você vê para esse ano novo? Esse ano novo, eu não acredito num ano novo, assim, uma virada, como se tudo fosse mudar, né? Eu acho que vai ser uma continuidade. A gente está mais maduro, os cristãos estão mais maduros, né? Assim, a gente percebe que eles estão se posicionando, estão escolhendo lados, né? A gente percebe isso, mas que a gente está ficando mais forte, nem que seja para a gente escolher o lado
do bem ou do mal, mas a gente está se fortalecendo. O fique em casa, para mim, é uma decisão muito mais política do que necessária ou sanitária que seja. É algo que mantém um certo controle social, é algo que controla pelo medo, né? Pelo temor. As pessoas são facilmente controladas pelo medo, inclusive governos autoritários já usam esse tipo de estratégia para manter controle e dizer que é para sua proteção, né? Então, eles usam muito essa estratégia de dizer, é para sua proteção, faça isso, faça aquilo, e eu estou decidindo por você. Então, creio muito que nós estamos sendo manipulados politicamente para isso, né? Mas, como cristãos, né, novamente, eu digo que a gente sabe que existe um Deus maior do que tudo isso, a quem sim nós devemos nos prostrar. A vírus nenhum, a governante nenhum, mas a Deus sempre. E seguir o que ele fala, porque isso não tem erro. Decreto nenhum vai superar isso. Isso. Né? Você trabalha num ambiente Sim. que se trata muito da infância e da adolescência. Isso, é. E agora, para sair uma lei aí Sim. sobre isso, você poderia comentar um pouco sobre essa lei? Sim. Agora, recentemente, saiu uma resolução do CONANDA, né, o Conselho Nacional de Cuidados de Crianças e Adolescentes, né? Eles decidiram o CONANDA é um órgão paritário, ou seja, ele é dividido entre pessoas da sociedade e indicados do governo federal. São 14 indicados e 14 representantes da sociedade. Desses 28, a votação se deu de forma que 14 votaram a favor da visitação íntima para crianças e adolescentes em unidades socioeducativas, crianças e adolescentes que cometeram infrações, né? E 9, que são os únicos representantes do governo federal, votaram contra esse tipo de visitação íntima, né? E aí a gente está nessa polêmica, porque sequer temos estrutura nas unidades socioeducativas para esse tipo de medida, né? Para uma sala, para encontros íntimos, ou como sugere o artigo 41 da resolução. Sim. Ou, pior ainda, que eu acho, que é o artigo 23, que fala sobre você autorizar a união estável entre eles. Entre adolescentes? Entre eles? Na unidade socioeducativa. Eles falam que você pode, se eles se declararem em união estável, inclusive união estável do mesmo sexo, ambos do mesmo sexo, já que não existe unidade socioeducativa mista, né? Ou é menino ou menina. E você também permite o que o Código Penal define como crime, que é o estupro de vulnerável, inclusive crime hediondo, que é o artigo 217 do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, criança que, independente do consenso, se ela mantiver relação sexual abaixo de 14 anos, é o estupro de vulnerável. Então, na unidade socioeducativas, há crianças de 12 até adultos de 21 anos. Ou seja, num exemplo bem extremo, adultos de 21 anos estão endossando, a resolução do CONANDA está endossando relacionamentos sexuais entre adultos de 21 anos até com crianças de 12 anos. Já é pedofilia. Já é pedofilia e é o crime do estupro de vulnerável, né? E vale lembrar, na votação, os votos relevantes, né, da sociedade que a gente percebeu, OAB votou a favor, por incrível que pareça, CNBB e CUT. Todos votaram a favor de que isso acontecesse nas unidades socioeducativas. Todos pensando da mesma forma. Exatamente. Liana, e diante dessa situação, dessa resolução com os adolescentes, com as crianças e adolescentes, como as famílias que estão, principalmente pessoas que estão nos assistindo, poderiam, nesse momento, podemos dizer assim, nesse momento que nós estamos vivendo, como conduzir essa situação com os adolescentes, principalmente os adolescentes, né? Eu acredito que, por serem infratores que já cometeram infrações penais, né, na verdade, eles cometem os crimes tipificados no Código Penal. Então, assim, um adolescente que já deve ter vindo de uma família complicada, né, de uma estrutura complicada, falta de assistência, geralmente sem o pai em casa, essa mais ou menos os dados que a gente tem.
E a gente percebe que a própria família não tem essa estrutura. Agora, como a família vai proteger um filho que está sob a tutela do Estado, internado numa unidade socioeducativa, sendo que o próprio Estado está defendendo que o filho dela pode ser estuprado dentro da tutela do Estado. Então, onde ele deveria estar sendo ressocializado, onde ele deveria estar sendo educado, lá ele está sendo violentado. É isso que o Estado quer que a gente aceite. Então, assim, essa resolução, com certeza, ela não vai ao encontro dos anseios da sociedade. Tenho certeza que nossa sociedade, por ser maioria conservadora, ela jamais aceitaria sequer financiar isso, porque, na verdade, é financiado pelo dinheiro do povo, né? Então, se nós não aceitaríamos estar financiando estupros, né? Assim como dizia a ministra Damares, que se manifestou, inclusive, em rede nacional, dizendo: nós estamos bancando motel para crianças, né? Então, assim, é chocante, mas ela não mentiu, é verdade. São motéis para crianças, onde eles deviam estar aprendendo, sendo ressocializados, eles vão estar sendo violentados. Então, como a família vai ficar mais perdida, né, nessa situação? Ela vai pensar: e agora meu filho vai sair de lá pior do que entrou, né? Já mais do que ele já acontecia. E vai, com certeza a estrutura vai piorar, né? Da criança, psicológico e tudo, com certeza só piora. Bem, agora finalizando a tua participação, qual a mensagem que você daria para as famílias de hoje? Bem, eu acredito também, agora voltando à questão do cristianismo, até porque eu não consigo padronizar nada do que é certo e errado sem pensar no que Jesus veio dizer, né? Então, eu acho que a família, por ser célula, né, da sociedade, e por ser realmente uma instituição formada por Cristo, por Jesus Cristo, planejada e formada por Ele, nós devemos seguir o padrão, né? Assim, pai e mãe, ter a função, cada um tem sua função dentro de casa. O filho tem as obrigações e tem deveres, porque o que a gente vê muito, inclusive nas nossas leis, inclusive na nossa Constituição, muitos direitos e pouquíssimos deveres, né? Isso está criando uma geração bem sequelada, cheia de direitos e bem pouco resistente a frustrações. Então, a gente percebe isso nas ruas, né? Eu, que lido diariamente com as questões dos atos infracionais, a gente percebe que são crianças frustradas e sem estrutura familiar. Então, assim, direcionar para um padrão de comportamento que só existe, na verdade, que é Jesus Cristo. É a gente chegar e dizer: olha, se ele fez dessa forma, é porque tem um motivo. E ele está guiando para um caminho. E o segredo é só esse, não tem outro. Assim, nenhuma unidade socioeducativa, por melhor que seja, ela não vai educar seu filho como a família. O nosso programa tem um tempo. Sim. E eu já lhe convido para participar de outro momento, que nós vamos continuar falando sobre isso, do resultado desse acontecimento. Não só sobre esse assunto, mas outros assuntos de interesse nosso, principalmente nós como cristãos. Sim. Quero agradecer presente. A tua presença aqui conosco, certo? Te desejar um feliz Santo Natal. Amém. Para todos nós. Para todos nós. Obrigada. E vamos encerrar o nosso programa de hoje, desejando a você um Feliz Natal e um ano próximo cheios de Jesus na sua vida e de vitórias com Jesus. O nosso programa é todo sábado aqui na TV Ceará, às 7 horas da manhã. Um bom dia e até o próximo programa, se Deus quiser.